Olá, seja bem-vindo ao nosso quinto episódio do Papo que Vale, o podcast da Sicredi Vale Litoral, no estúdio montado em nossa sede regional em Itapema. Hoje, nosso convidado, aqui comigo, nosso entrevistador, o senhor José Domingos Andrade, nosso presidente, e o nosso convidado, empresário, morador de Bombinhas e conselheiro de administração da cooperativa, Leandro César Runoff. Acertei a pronúncia? Opa, positivo, acertou, professor. Boa. Seu Andrade, a saudação inicial para o nosso convidado, mais conhecido como César, né? O pessoal lá fora te conhece como César. É isso, Justamente. Perfeito. Oi, César, seja bem-vindo. É um prazer imenso participar dessa tríade aqui e saber um pouquinho mais sobre a vida do nosso grande conselheiro, já está no segundo mandato já, Leandro César. César, nós queremos hoje conhecer você. Os nossos 110 mil associados gostariam provavelmente de saber quem que é o nosso conselheiro Leandro César Runoff. Bem, pessoal, primeiramente, bom dia, presidente, bom dia, Bruno, bom dia os que vão ter acesso a essas imagens. Presidente, a gente fica muito grato pelo convite e, com certeza, é um prazer falar um pouco da minha história, da nossa história, que eu julgo que a minha história é uma história muito bonita, muito rica na minha concepção, por da onde eu vim e aonde eu estou. Então, eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, a cidade natal minha se chama Humaitá, aonde, então, na época, 1975, que é o ano do meu nascimento, a minha família residia no bairro de Sede Nova, que alguns anos após isso, lá em 80, acredito eu, se emancipou. Então, a minha naturalidade é Humaitá, mas meus laços familiares estão no município hoje, que se chama Sede Nova, Rio Grande do Sul. É um município, acredito eu, que hoje deve de ter seus 5 mil habitantes. Então, é um pequeno município que tem lá, Bruno. E é de lá que a gente veio, lá 96 para 97 foi o ano que a gente veio morar para Bombinhas. Meu pai era pedreiro, mestre de obra, atraído pela construção civil. Então, desde já, esse mundo construção civil pulsava na nossa região aqui, que pulsa até hoje, né? Então, eu fui um desses gaúchos que fomos atraídos pela construção civil para cá e estamos aí desde essa época, então. É claro que eu não queria ser pedreiro, né? Não queria ser nada disso e busquei meu lado empreendedor e inventar alguma coisa para não seguir a vida que o pai tinha, que eu achava tão árdua. Mas estamos aí e fomos à luta. O Humaitá fica na região noroeste lá? Fica na região noroeste, Pertinho próximo a Ijuí, Santa Rosa. Perfeito. 3 de Maio, aquela região ali. E puder falar um pouquinho da família, César? Pai, mãe, irmãos? Nós somos, a minha família, somos em 4 irmãos, eu sou o mais velho, tenho meu irmão Ayrton, que é o meu sócio hoje na empresa, e tenho 2 irmãs de mesma idade, que são 2 irmãs gêmeas. Uma trabalha hoje em Videira, no meio oeste, e a outra voltou para o Rio Grande do Sul e mora em Sede Nova, funcionária pública na prefeitura de Sede Nova hoje. Então, no litoral acabamos ficando só eu e o meu irmão mesmo. E posteriormente veio minha família, minha esposa de lá, eu conheci ela lá, a gente veio para cá e fomos trabalhar junto e vivemos junto e estamos junto, trabalhando junto e fizemos uma empresa junto. Hoje eu tenho 2 filhos, o Lucas e a Luísa. O Lucas está com 25 para 26 anos, a Luísa também está com 10 anos a menos, então a Luísa está com 16 anos de idade, o Lucas com 26, a Luísa com 16. E meu irmão também está para cá, meu irmão também tem 2 filhos. E estamos trabalhando junto na nossa empresa, hoje, no nosso empreendimento hoje, que acho que a grande maioria conhece, que muitas vezes eu brinco que meu pai mandou estudar, né? Se o Andrade eu não quis, hoje eu tenho que lavar roupa. Essa frase, para quem conhece o César, é famosa, né? Famosa. Seu Andrade, o senhor quer fazer aquela pergunta que o senhor sempre faz sobre a infância, como é que foi? A gente gostaria de saber como é que foi a tua formação de criança na escola e o percurso todo até chegar à universidade, como é que foi? Pessoal, eu digo assim, a minha infância, quando eu tinha meus 10, 12 anos, meu pai morava no interior
E era aquela propriedade do interior que o pai plantava alface para vender na cidade, produzia leite para vender leite, e nós estudávamos na escolinha do interior. Ele trabalhava como pedreiro lá? Não, ali ele sempre foi pedreiro, de família, mas um período ele deixou de ser pedreiro para ser agricultor também. Um agricultor familiar, com uma propriedade de terra muito pequena. E depois disso, se cansou da agricultura e fomos morar para Três Passos. Pertinho. Uma cidade maior, já para a região lá, que é a capital da região Celeiro. E lá, sim, lá o pai se dedicou à função de pedreiro, chegando a ser mestre de obra, algumas obras, de tocar algumas obras na cidade. Então, a gente veio de uma família muito humilde, muito trabalhadeira. E com isso, eu fiz parte do meu ensino fundamental ainda. Ensino fundamental e parte do meu ensino médio eu fiz em escola agrícola, na cidade de Bom Progresso. Aquela escola que você vai, presidente, na segunda-feira para a escola e volta na sexta para casa. Na época chamava de regime de internato, né? Regime internato. E digo para vocês, valeu a pena. Faria tudo de novo. Ali como é que tem aquele ditado que diz? O filho chora e a mãe não vê, tá? Ali o filho chora e a mãe não vê, porque ali tu aprende, ali tu tem que lavar tua roupa, tu quer roupa limpa, tu tem que lavar, tu tem que arrumar tua cama, tu tem que... Ali não tem moleza para ninguém, meu amigo. Tu andou fora da risca, o teu lazer tu vai pagar castigo. Tu vai capinar no lazer que tu vê teu colega jogando futebol, se divertindo, tu vai trabalhar na escola porque tu tem que pagar o teu castigo do dia. Então, é muito produtivo. O equivalente ao ensino médio hoje, né? É o ensino médio. Uhum. Eu tive um irmão que é formado na escola técnica de Sertão. Então, ele é técnico agrícola também, né? Meu pai também foi técnico agrícola e depois veio a trabalhar no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Mas eu conheço o internato, porque muita gente que está assistindo a gente, colaboradores novos de casa aí com 20, 25 anos, não faz ideia do que é o internato, né? Sim, mas você ir para a escola na segunda de manhã, morar lá, almoçar lá, jantar lá, dormir lá com os colegas, um quarto coletivo, provavelmente, né? 4, 5 pessoas? Não, nosso quarto coletivo, nós dormíamos 80 pessoas no mesmo quarto. Meu Deus. Era 40 beliche, 40 beliche. E, exemplo, uma coisa que me marcou muito naquela época, que nós tínhamos o professor, chamava de professor índio, ele morava na escola, ele era o que nós chamava, às 7 horas da manhã, ele vinha e batia na porta, presidente, e dava 10 minutos para tu sair do dormitório. Quem não saísse em 10 minutos, fechava a porta e a diretora vinha abrir 8 horas da manhã quando ela tirava. Tu não acordou em 10 minutos? Está muito cansado, eu dizia. Dorme até as 8. Dorme até as 8. Então, desde lá eu tenho uma síndrome com horário, com pontualidade, e isso me fez crescer, me fez amadurecer também. Uhum. Eu acho que ter respeito do horário, ter respeito de pontualidade, e assim sigo até hoje. Eu acho que é muito engrandecedor isso, essa visão desde a infância, desde lá. E aí eu fiz esse técnico agrícola, que eu não concluí, Bruno, eu não concluí o técnico agrícola, tanto é que eu não tenho formação de técnico agrícola. Depois eu fui morar para a cidade, que meu pai dizia assim, tu não ganha dinheiro lá, tu já tem idade para ganhar dinheiro, vamos trabalhar. Aí, quando o pai morava em Três Passos, eu fui estudar no CNC, que aqui a maioria chama de Senec, lá a gente chamava de CNC. O equivalente ao Senai, Senac, essa escola? É um colégio... um colégio comunitário. Colégio comunitário. Tu pagava uma mensalidade mensal, não era gratuito, mas era baixinho, mas tinha E o nosso lá era técnico em contabilidade. Foi no qual eu fiz meu técnico de contabilidade lá. Aqui em Itajaí tem o FAIAL. O FAIAL é CNC. CNC. Só que aqui eles chamam Senec, lá nós chamava CNC. É Escolas da Campanha da Comunidade. Legal. E aí lá eu fiz o meu Senec e estudei lá e depois vim para cá. E nessa época que eu fui estudar em Três Passos, eu estudava à noite e eu trabalhava durante o dia. E o meu primeiro emprego, eu tenho uma história bonita desse meu primeiro emprego também, que eu fui pedir emprego para o professor Décio. O professor Décio era um eletricista predial, o mais respeitado da cidade de Três Passos. Quando tinha alguém que não conseguisse resolver nenhum problema elétrico na cidade, no seu prédio, na sua empresa, chamava o Décio, que o Décio ia lá e resolvia o problema. O Décio resolve. O Décio resolve. E eu era funcionário do Décio porque o Décio era professor de matemática no colégio agrícola à noite. E durante o dia ele era eletricista e de noite era professor de matemática. E
pensa no professor de matemática Caxias, tá? É aquele que chegava na sala da aula e olhava para a turma e dizia assim, você, a tabuada do 7, isso. Ele dava aula de boné, ele chegava, primeira aula do ano, primeiro dia que conheci ele, chegava, tirava o boné, pessoal, me desculpam todos vocês, eu vou dar aula de boné, porque eu sou careca, não tenho cabelo, e por esse motivo uso boné. E ninguém mais precisa falar nada porque uso boné. Vamos para a aula. Era o Tramontina, o cara que cortava muito. Mas marcou, né? Se você Marcou. lembra o nome dele até hoje. Até hoje. E eu fui ser funcionário dele. E daí eu trabalhei com ele, estudava à noite, trabalhava com ele de dia. Foi onde eu tenho meu pequeno conhecimento de elétrica desde então. Que hoje a minha empresa, na parte elétrica, não na moderna, mas na intermediária, eu me viro hoje. E aí o que acontece? Um certo dia, seu Andrade, eu cheguei para o Décio e pedi para ele assinar minha carteira. Essa aí eu falei para bem poucos, tá, pessoal? Décio, eu gostaria que o senhor assinasse minha carteira. Ele pegou, botou sentado dentro do carro dele, um Fusca marrom, não tinha o banco do carona na frente, porque ali ficavam as caixas de ferramentas, eu sentava no banco de trás. Ele disse assim, César, para que tu quer carteira assinada? Veja bem, Décio, eu penso em me aposentar, mas depois... Ele me deu uma puxada de orelha dizendo assim, César, tu está começando tua vida laboral agora e tu já está se pensando em aposentar? Vá trabalhar para tu ser alguém na vida. Tu não vai achar que tu assinar tua carteira tu vai se aposentar com 60 anos de idade por um salário mínimo. Você merece muito mais que um salário mínimo. Vai ser alguém na vida. E aquilo me marcou também. Nunca mais pedi para assinar minha carteira, tanto é que eu trabalhei 3, 4 anos com ele e nunca assinei a carteira com ele. Então, ali foi vamos dizer assim, que começou de me incentivar ao empreendedorismo. Por que carteira assinada? Eu tive a carteira assinada depois, eu tenho outra história profissional depois disso ainda, que também é uma história que pouco sabe. Eu fui leiturista de luz um período, 3, 4 anos, tirar leitura de luz, andar de moto e tirar leitura de luz na casa a casa. Lá em Três Passos. Lá em Três Passos. Três Passos, Palmeiras Missões, Coronel Bicaco, Alpestre, toda aquela cidadezinha. Eu tirei leitura de luz por 6 meses, a empresa me promoveu para ser superior de leitura de luz. Eu tinha um carro, daí já deixei andar de moto, fui andar de carro, e eu coletava as leituras de luz das pessoas que estavam fazendo leitura de luz. Entre aspas, eu se tornei um maloteiro. Eu ia lá em Palmeiras Missões, pegava as folhas com as leituras de luz, os relatórios, e ia levar lá na CE, antiga CE. Eu levava para lá, pegava a leitura do dia seguinte e levava para o leiturista. Eu gerenciava, na época, cuidava de 20 leituristas nas cidades lá. Eu trabalhei 6 meses como leiturista e já fui promovido para maloteiro. Meu Deus do céu, uma promoção assim que foi... No gigante. dinheiro também? Dinheiro também? Sim. Bom. Não, no maloteiro de luz, de leitura. Eu só puxava documento na época, seu Andrade. Então, e digo assim... para muitos também, que essa empresa que eu fiz leitura de luz, como o Décio, como o Tozeto, eu trabalhei 3, 4 anos para lá, e eu hoje tenho a honra de dizer que eu frequento a casa dele como ele frequenta a casa minha. Que legal. Eu tive 2 patrões que assinaram a minha carteira, que foi o Tozeto e Maximiliano Nora, o mais conhecido Max de Bombinhas. Foi os que assinaram minhas carteiras. E os qual, até hoje, eu tenho vínculo familiar com eles. De visitar a casa deles, ou na minha casa, vou na casa deles. Tanto é que na próxima semana estou marcando uma viagem aí para o Rio Grande do Sul, e no meu roteiro de viagem está Santa Rosa, que é onde é que mora o Tozeto hoje, que eu quero ir lá tomar um café e um chimarrão com ele. Então, essa é a minha história do Rio Grande do Sul um pouco. Então, a gente veio de uma família muito humilde, trabalhamos muito, já fui eletricista predial, já fui leiturista, aí vim para Bombinhas. Aí depois do leiturista, eu saí e vim para Bombinhas. Também para fazer a mesma coisa? Não. Servente de pedreiro do meu pai. E a mãe? Só para você comentou do A pai. mãe era dona de casa. Quando veio para Bombinhas, ela se tornou camareira e chegou a ser governanta de hotel. Ah, legal. A mãe tem uma relação com a tua história atual, então. Então, a mãe veio para cá como dona de casa, mas sempre foi do lar. Moram aqui ainda? A mãe não. A mãe e o pai são falecidos hoje. Os dois são falecidos hoje. Então, o pai veio para cá com construção civil, a mãe veio, trouxe meus irmãos na época menor do que eu, é claro, e eu fui o último a vir, depois que eu acabei parando de trabalhar naquela empresa de eletrificação rural e leitura de luz. Eu cheguei a trabalhar no escritório dela também,
E daí depois eu acabei vindo para cá. A gente perdeu as licitações lá das leituras e o Tozeto chegou para mim e disse, a gente perdeu a licitação das leituras, é outra empresa que vai fazer essas leituras agora. Então, a partir de então, eu preciso te desligar. E ele me desligou na época e a gente continuou com o vínculo de amizade, não perdemos o vínculo de amizade, o qual temos até hoje. E daí a gente veio para cá. Que idade você tinha mais ou menos, César? Eu tinha 20 anos, 19 anos. Bem novinho ainda. Começando a vida. Eu vou para 50, 30 e poucos anos. 30 e poucos anos atrás. Legal. Então, que eu digo assim, essa aí foi a... Aí eu vim para cá, meu pai trabalhando na construção civil, eu precisava trabalhar. Vou ser ajudante do meu pai. Aquela situação de filho ajudando o pai. Eu não ganhava nada, eu não recebia, eu não tinha salário, eu não tinha nada. Eu ajudava o pai. E aí o pai estava trabalhando num determinado hotel em Bombinhas, Max Nora, Bombinhas Studios. E um certo dia o Max Nora chegou lá, me marcou muito também. Foi o primeiro contato que eu tive com o celular. Eu via ele com o celular na cinta, e disse, meu Deus do céu, como tem um celular na cinta? 30 anos atrás. E aí eu chamei o Max, mas ele... Ou não, eu já tenho, eu vou falar com ele. Porque até então, meu Deus do céu, a distância de tu querer falar com as pessoas. Né? Era o seu Max. Era o seu Max, justamente isso. Aí eu chamei o seu Max, ô seu Max, eu não quero essa vida para mim, e eu queria que a hora que o senhor inaugurasse o hotel, que o senhor me desse uma vaga para mim trabalhar no seu hotel. E assim aconteceu. No dia que ele foi abrir o hotel, ele disse, César, eu tenho uma vaga na recepção do hotel me perdoe, 7 da noite às 7 da manhã, 12 horas direto. Hoje, se falar 12 horas, é 12h36, trabalha 12 e folga outro. Na época não existia 36, era só 12. Só 12. Todo dia 12, 7 a 7. Virando a noite. Nós tínhamos virando a noite. Nós éramos 2 recepcionistas, era eu e o José Augusto, o qual até hoje o José Augusto é o gerente do hotel. O José Augusto está há bastante tempo lá, desde quando abriu o hotel. Manda um abraço para o José Augusto. Um cara me ajudou muito. E diga assim para ti que eu fazia a recepção à noite e ele fazia a recepção do dia. Ele fazia das 7 da manhã às 7 da noite e eu das 7 da noite às 7 da manhã. Eu fiz essa recepção aí uma temporada toda, vamos dizer, dias, 3 meses, 90 dias, sem nenhum dia de folga. Então, e nessa época, eu aprendi muito também na hotelaria, o qual hoje, que eu digo assim, começou ali meu fortaleceu o meu empreendedorismo. Depois eu fui promovido, depois desse período de temporada, eu fui promovido para trabalhar durante o dia, depois de 1 ano, acho. Não trabalhei 1 ano nesse horário todo, não lembro. Aí eu fui promovido para trabalhar na recepção das 3 da tarde às 11 da noite. Aí o José Augusto conseguiu fazer com que a gente montasse um quadro de recepção. Era das 7 às 3, das 3 às 11 e das 11 às 7. Melhorou um pouquinho. Já melhorou. E eu trabalhava, o meu horário de recepção era das 3 da tarde às 11 da noite. A sua mãe trabalhava no mesmo hotel? Não, hotel vizinho. Outro hotel. Quem trabalhava nesse mesmo hotel era minha esposa Rose, de camareira, e meu irmão, que é o meu sócio hoje, ele era café da manhã. Eu era recepcionista e a Rose era camareira. Desculpa a intromissão, né, seu Andrade, mas a Rose já era sua esposa ou conheceram ali no hotel? Não. Eu namorava a Rose no Rio Grande do Sul, ela é gaúcha, ela é de Três Passos também. E quando eu vim para cá, ela ficou lá. E depois de 3 meses eu fui lá e trouxe ela para cá também e ajeitei emprego para ela e por esse motivo ela trabalhou no hotel junto com nós lá. Legal. Então, assim foi, eu fui para o hotel de novo e daí dessa ida do hotel, nós não tinha lavanderia que lavasse a roupa do hotel. Eu chegar a ligar para a lavanderia e dizer, seu Gustavo, e a roupa? Nós precisamos montar os quartos. 3 horas da tarde não tinha quarto montado ainda. Ô César, tu não está vendo que está chovendo hoje? Que hoje eu não consigo secar a roupa? Cara, aquilo me marcou tanto, seu Andrade, que eu diria, não é impossível. Tem que ter alguma forma de ter isso de uma forma mais profissional e mais real. Não pode um hotel desse tamanho, com essa paisagem, com esse glamour, um hotel lindo, sensacional, frente e mar. Na hora que o senhor desceu nesse final de semana pelo meio do hotel ali, que caminhou, que fez o contorno ali, aquele hotel ali. Olha, quando nasceu a Lava Sul. Interessante, né? Que legal. E aí o que aconteceu? Aí eu disse, não pode. Aí eu comecei de pesquisar. E lá apareceu
Volney de Oliveira, Balneário Camboriú, que hoje é um associado nosso, Sicredi Balneário Camboriú. Ele era um vendedor de máquinas industriais. Chamei ele, me fez uma proposta para me vender máquina industrial, uma secadora seca com qualquer tempo, Volney. Não interfere se tem sol, se está chovendo, a secadora vai secar essas toalhas para ti. Fez um orçamento impossível nós montar uma lavanderia por investimento. Não tem como, nós não temos dinheiro para montar essa lavanderia. Assim foi. Mas era o hotel que queria montar a lavanderia? Não. Ou eram vocês? Nós já. Desejo Vocês teu. já estavam com a ideia Nós já estávamos com uma ideia. Daí não tem como montar. Minha falecida mãe disse, não, César, nós vamos montar. Não, mãe, não temos dinheiro, mãe. Olha o salário que nós ganhamos, nós 3, nós 4 aqui, como é que vamos montar? E até então o nosso pai não apoiava a ideia de montar a lavanderia. O pai não queria a lavanderia. Era você, a mãe e o irmão, E o meu irmão. e a sua esposa, e a Sim, Rose. não, na verdade o contrato social, o primeiro contrato social era eu, a mãe e o Herto, meu irmão. Certo. Tanto é que o primeiro contrato social da empresa, seu Andrade, a mãe assinou pelo Herto porque o Herto não tinha 18 anos. Ele era menor de idade. Oh. Então a mãe teve que assinar 2 vezes o contrato, por ela e pelo Herto. E então a gente começou. Daí a mãe disse assim, não, nós vamos montar a lavanderia. Mãe, nós não temos dinheiro. Ela disse, nós temos dinheiro sim. Disse, tá, mãe, da onde tu vai tirar dinheiro para nós comprar 15 mil real em máquina para lavar roupa? Sei que dava aproximadamente 15 mil real. Uma lavadora, uma secadora, uma centrífuga, uma calandra. A calandra é aquela máquina que passa o lençol, gente. Tudo pequenininho, pequenininho. 15 quilos. Para montar Numa numa sala peça. comercial de 60 metros quadrados, 80 metros quadrados. E aí a mãe ligou para o nosso avô do Rio Grande do Sul, do então município de Sede Nova, que o meu avô era um lavoureiro, plantava soja. Eu disse, quanto saco de soja vocês precisam? A mãe disse, avô, nós precisávamos de 100 sacos de soja emprestado. O avô foi na cooperativa, faturou 100 sacos de soja no dia seguinte e mandou o dinheiro para nós. Foi onde a gente começou a levantar o primeiro dinheiro para montar a lavanderia com o dinheiro emprestado do avô. Lá em Bombinhas. Lá em Bombinhas. Aí montamos, aí começamos a montar. Saíram do hotel ou só? Não, claro que não. Eu trabalhava das 3 às 11, eu tinha a manhã toda ali para lavar roupa. Tá. Não quis estudar? Não quis estudar. Aí ficou bom, porque daí eu trabalhava de manhã cedo. Quando o Herto ia para o café da manhã manhã cedinho. O Herto ia, por exemplo, 5 horas da manhã fazer o café da manhã do hotel. Eu ia 6 horas da manhã, 5, 7, para a lavanderia lavar roupa. Às 3 horas da tarde, quando eu ia para o hotel, o Herto tinha encerrado o serviço dele. Daí o Herto ia para a lavanderia. Então nós intercalava, ficamos 2 anos assim, trabalhando no hotel e na lavanderia. Um certo dia eu disse, não dá mais para isso. Cresceu muito, estamos lavando vários hotéis, 5, 8, 10 hotéis, não lembro. E o hotel onde você trabalhava, você lavava toda a roupa? Até hoje. Até hoje? Até hoje o seu Max é cliente nosso. Até hoje. Beleza. Um período ele ficou 1 ano sem lavar com nós, que o Max, a gestão, o Max, a esposa dele, a Milena de Augusto, acharam o pertinente a procurar um outro fornecedor, que é normal. E depois eles acabaram voltando, estão lavando com nós hoje de novo. Então, a gente trabalhava nos dois empregos. Para dar garantia. Né? Para lidar. Que até hoje eu brinco que hoje eu tenho 2 empregos, né, Bruno? Sabia que eu tenho 2 empregos? Qual é que é os 2 empregos? É a lavanderia e o Sicredi. Né? Ah, tá certo. Então, que nem hoje de manhã eu fui para a lavanderia um pouquinho, fui lá despachar lá 1 horinha na minha mesa de trabalho. E daí ainda brinquei. O Balena pediu para mim, Balena é o meu contador, disse, César, eu preciso falar contigo hoje. Não, Balena, eu preciso ir porque eu tenho um compromisso às 10 horas no meu segundo emprego, que é o Sicredi. Então, estou aqui compromisso. hoje. É compromisso. Horário, Perfeito. data. Então, a gente tem que honrar os compromissos que a gente assume. E aí, voltando na nossa história, a gente começou a lavar roupa lá. Tem outra história muito bonita também, que fez parte, que foi um dos divisores de água. E diria assim para ti que foi o primeiro divisor de água para mim. De volume, de trabalho e muito trabalho. Foi uma temporada dessa que deu bastante trabalho. A gente fechou 2, 3, 4, 5 hotel, Hotel Atlântico, Hotel Arvoredo, Vila do Farol, Vila do Coral. Todos esses a gente conseguiu fechar contrato, porque na época, modestamente, estava muito fácil fechar contrato, porque não tinha outra concorrência. Então era fácil fechar contrato. Tudo em Bombinhas ou já estava expandindo? Tudo em Bombinhas. Tudo em Bombinhas. Aí aconteceu uma situação
para mim sair de Bombinhas também. Mas um certo dia eu disse para o Max, cheguei no dia 12 de janeiro para o meu patrão Max, eu quero parar de trabalhar. Ele disse, tu vai me abandonar dentro da temporada, César? Tu vai me quebrar. Tu vê, naquela época eu já tinha dificuldade de mão de obra. E ele disse, César, vai me deixar numa situação bem desconfortável. Mas eu entendo, e eu sabia que isso ia acontecer, porque tu é empreendedor. Toca a tua vida, sucesso, e eu me viro aqui. Assim eu fiz, fui para a lavanderia. Quando o meu pai ficou sabendo que eu tinha saído do hotel, o pai disse, eu quero ver o que tu vai fazer no inverno. Quando não vai ter roupa dos hotéis para lavar, eu quero ver como é que tu vai pagar tuas contas. Bah, aquilo foi um choque. Deus. Teu pai conseguiu na construção civil enquanto Sim. vocês estavam com a lavanderia. Sim. O que tu vai fazer, César? Disse, bah, agora o pai botou uma pulga para mim. Né? Batata quente na minha mão, eu preciso descascar. Toquei o verão e comecei a visionar. Comecei a falar com um, falar com outro. Na época, o meu amigo Marcelo, que também tinha uma lavanderia hospitalar, falei com o Marcelo que me vendia produto químico na época, era meu vendedor de produto químico. Eu disse, Marcelo, eu preciso lavar alguma coisa no inverno. Daí eu disse para ele, ele disse, César, para mim, o senhor Andrade vai lembrar desse nome que eu vou falar agora. Ele vai lembrar que ele sabe que ele trabalhou nesse grupo. Ele disse, César, a Usati tem muito saco de açúcar para lavar. Lá na Pedra de Amolar. Lembra disso, Andrade Usati? Lembro, meu Deus, trabalhei. Daí eu disse, bem, do grupo Porto Belo, né? Do grupo Porto Belo. Eu disse, eu já tenho. Eu vou para cima da Usati. Peguei meu carro, fui lá na Usati. Cheguei lá, bati na porta, falei com um, falei com outro. O cara me olhou. Disse assim, que tamanho é a tua lavanderia? Assim. Quantos sacos tu consegue lavar por dia? Eu disse, eu não sei o tamanho do saco. Eu não tinha contato com os bags, saco de 1000 quilos de açúcar. Se tu não me dá uns 20 sacos para mim levar e fazer um teste e trazer de volta, como é que tu quer esse saco? Eu quero fardo de 10 em 10, assim, atado assim. Eu disse, ok. Me deu lá 30 sacos. Botei na minha picape Corsa e levei para Bombinhas para lavar. Lavei o saco de 2 dias e levei de volta. Ele disse assim para mim, tá bom, o serviço teu ficou bom. Quero conhecer a tua lavanderia. Fui lá conhecer a tua lavanderia, conheceu. Começamos a negociar, seu Andrade. Ele me levou num galpão, 1000 metros quadrados tinha um galpão. Eu tinha Lá serviço... na Pedra de Amolar. Lá na Pedra de Amolar. Pedra de Amolar é onde hoje? É um bairro de Ilhota. A Ilhota. Município de Ilhota, do outro lado do rio. Eu tinha saco para lavar lá por uns 5 anos, para mim lavar todos os sacos daquele galpão. Daí ele disse, olha, César, eu gostei do seu serviço, eu tenho isso aqui de saco para lavar. Se sinta à vontade. Se tu conseguir lavar 100 sacos por dia, 200, 500, o que tu conseguir, tu pode vir pegar. Tava lá, eles não tinham... Não, eles queriam lavar, eles precisavam lavar e não tinha quem lavasse. Para exportação. Não tinha quem Só lavasse. que daí apareceu o primeiro problema. Não. Ele disse para mim, César, eu preciso que tu lave esses sacos e tu conserte esses sacos. Tu tem que me entregar ele consertado em condição de uso. Eu disse, o que eu vou fazer agora? Vou a Blumenau buscar uma costura. Fui em Blumenau buscar uma costura, seu André. Voltei, mas eu comprei uma costura, costurar a roupa, não um saco. Quem disse que ela funcionava? Funcionava. Fazia 5 sacos por dia. Mas eu precisava fazer 100 sacos por dia. Peguei a etiqueta de um saco e liguei para o fabricante do saco, São Paulo. Não me lembro o nome da cidade. Nessa Interior época, de São Paulo. a empresa já estava razoavelmente indo bem. Lavando roupa de hotel no verão. Certo. E no inverno não tinha nada para fazer, porque os hotéis fechavam tudo, Bombinhas. A hotelaria de Bombinhas até hoje é assim. Certo. É muito sazonal. É o serrote que o Arão fala. Tem dias que no verão é uma loucura que tu poderia ter 5 lavanderia tinha roupa para lavar. E depois no inverno tu fecha a quarta lavanderia. E daí eu fui feliz dessa situação do serrote, porque a colheita da cana de açúcar que eles precisavam dos sacos Era no inverno. era no inverno. Era de março a outubro. Aí eu consegui encaixar minhas operações. De março a outubro eu lavava o saco de açúcar. De outubro a março eu fazia hotelaria. E não precisava atender a Porto Belo lá? O grupo? Depois de outubro? Não, depois de outubro não. Parava, porque parava a safra de parava cana. a safra de cana. Então, casou bem certinho. Deu boa. Aí, costurar o saco.
Aí liguei para o interior de São Paulo, falei pro cara, muito transparente, só, olha, eu estou pegando um saco de vocês aqui para costurar assim, 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 arrancou umas alças fora, eu preciso costurar. Qual máquina eu devo de ter para costurar esse saco? A máquina tal, uma Singer K47, era o modelo da máquina. Essa mesmo? Essa máquina. Legal. Singer K47. Tá, vou buscar a Singer. Fui buscar a Singer. Meu Deus do céu. Impagável. O preço era O preço. Impagável. Não tinha como lavar saco para pagar aquela máquina de costura. Aí eu falei pro cara que estava me oferecendo a máquina, daí eu disse para ele assim, não existe usada essa máquina. Eu disse, César, eu tenho uma reformada aqui, pela metade do preço. Tá, mas ela tá boa? Tá boa. Aí eu cheguei e disse, eu vou comprar ela. Como é que é o pagamento? À vista. Como eu vou pagar a máquina à vista? Não tem para pagar à vista. Aí eu peguei o Herto. Qual era o custo mais ou menos na época? Na época, uns 5 mil reais, acho. 5 mil reais. É. Daí eu disse... Estamos falando de 20 anos atrás. mas eu lavava roupa de hotel na época a 30 centavos a peça. 20 anos atrás, por aí? 20, 30 anos atrás? 20 anos atrás. 20 anos atrás. Um carro zero na época era 12 mil reais, por aí. Metade de um carro. Metade de um carro. É boa colocação, Bruno. É boa colocação. Mais ou menos isso. Vocês são até menos, Bruno. Carro popular na época uns 10 mil, 9 mil. Por aí, Sei que a máquina costura nova era mais cara que um carro. Certo. Bem colocado. Aí só cheguei e disse, agora o que eu vou fazer? Vou para a Caixa Econômica Federal buscar um dinheiro. Não tem problema na TV, que tem dinheiro, vou lá buscar. Cheguei lá para buscar o dinheiro, esperei, sentei com o gerente, esperei. Eu e o Herto. O gerente nos atendeu. Disse, não, nós conseguimos dinheiro para ti sim. Abre a conta com nós, movimenta 1 ano a conta com nós, para nós ter um histórico teu, e daí a gente financia mais para ti. Não, mas não posso esperar 1 ano. Eu preciso de agora. Saímos da Caixa Econômica Federal, mas com uma marretada na cabeça, desanimado, se sentindo com impotência. Eu vou ligar para o vô, alguma coisa vai acontecer. Eu vou fazer isso funcionar. Aí na época saímos da Caixa Econômica Federal de Tijucas, só tinha Tijucas Caixa Econômica Federal na época, não tinha Itapema, era Tijucas e Balneário Camboriú. E a nossa área, se ia para Balneário, mandava para Tijucas, porque Bombinhas pertencia à área territorial de Tijucas. Vai para Tijucas. Fui para Tijucas. Saí da Tijucas, a Caixa Econômica Federal, passei na frente do Bradesco, o senhor Herto, não, nós já temos. Vamos chegar no Bradesco. Chegamos no Bradesco, olha, o mundo conspira também. Aí chegamos no Bradesco, Tijucas, sentamos para falar com o gerente. Chegamos lá, não conhecia ninguém. O Arão trabalhava na época, o nosso diretor trabalhava no Bradesco Itapema. Deixar bem claro, não era Tijucas ainda. Aí cheguei em Bradesco Tijucas. Eu já estava achando que era ele. Não, cheguei em Bradesco Tijucas. Silvana nos atendeu. Falar com o gerente. Chegamos, sentamos na. Não, só um minutinho que ele já vai atender. O Pedro já vai te atender. E o Arão com certeza vai nos ouvir, vai saber quem eu estou falando do Pedro. Cheguei lá para o Pedro, falei com o Pedro, o gerente. Pedro olhou para mim assim, disse, teu sotaque aí, tu não é daqui. Ele disse, não, nós somos gaúchos, Pedro. Da onde? 3 Passos nós viemos para cá. Que era a cidade que nós, vamos dizer assim, era uma referência que a gente veio para cá, que morava até em 3 Passos. Moramos um período em 3 Passos. Daí o Pedro disse assim, eu faz 1 semana que eu estou aqui na agência de Tijucas, e a minha agência anterior a essa era 3 Passos. Olha só. Sorte. Sério? Sério. Papo vem, papo vai. Chegamos no meu ex-patrão da leitura de luz, 3 Passos, Tozeto. Não, Tozetas com Tozeto eram minha. Ele disse, tu se importa se eu ligar para o Tozeto? Não, negativo, pelo contrário, eu gostaria que ligasse para ele. Pegou o telefone e ligou para o Tozeto. Tozeto, assim, estou com 2 meninos aqui, assim. Eles precisam comprar uma máquina de costura, assim. O que tu tem para me dizer desses meninos aí? Pode dar para eles, se eles não pagar, tu me liga que eu pago. Olha só. Ele chamou a Silvana e vem cá e disse, Silvana, pega os dados bancários e faça uma transferência do valor da máquina para o César. Porque amanhã ele vai trazer os documentos para abrir a conta e vamos começar a movimentar com o Bradesco. E o Bradesco pagou uma costura em São Paulo para mim sem eu ter conta aberta. Que história.
o Bradesco, o Pedro do Bradesco, e quem vai ter nos assiste vai saber quem eu estou falando. Um cara foi ajudou muita gente, como também fez algumas coisas equivocadas na vida nessa agência. Mas a minha só tenho a agradecer ao Pedro e nunca deixei de ser justo com ele e seguro com ele. Então, essas histórias que eu tenho no Bradesco, depois disso, outra história bancária, onde eu tive o primeiro contato com o nosso diretor Arão, foi que o Bradesco fez a parceria com os Correios, e os Correios eram um agente bancário. Lembram disso? Uhum. Bradesco. E aí minha conta migrou para bombinhas no Correio. Era automático. O teu CEP é em bombinhas, tu tem conta no Bradesco Tijucas, migra para o Correio lá. E comecei a trabalhar com o Correio, mas muito mal atendido. Só que na época o Correio de Bombinhas, ele pertencia ao Bradesco de Itapema. Então era um agente bancário o Correio. Mas quando tu queria fazer algum contrato, alguma coisa de mais valia, teria que vir a Itapema, foi onde eu conheci o Arão. Então eu conheci o Arão no Bradesco Itapema. 99? 2000? 2000? Não. Anos 2000 por ali? Anos 2000. 2000. Aí eu conheci o Arão e a gente começou a trabalhar junto. Na época, essa instituição financeira de Itapema era o Orestes, o gerente, e o Arão era o subgerente, era o gerente de PJ, alguma coisa assim, não sei mensurar bem certo que é. E assim começou a nossa situação de lavanderia, foi muito árduo, foi muito trabalhoso. E hoje eu vou dizer o que para ti. Tem uma lavanderia aí. Aí aconteceu também em 2012, a gente mudou a lavanderia de Bombinhas, instalamos a nova planta em Porto Belo, no sertão de Santa Luzia, no interior de Porto Belo. Para quem nos ouve e conseguir se localizar, fica próximo ao pedágio de Porto Belo, próximo ao posto do avião. A gente construiu um galpão novo ali e montamos a lavanderia ali. Antes disso, a gente tinha alugado uma lavanderia de um hoteleiro em Balneário Camboriú que se chama Rede Pires. Eles tinham a Rede Pires, na época eles tinham, acho que era 8 hotéis, 9 hotéis. Eles montaram a lavanderia no sítio deles, no Rio Pequeno, em Camboriú. Tocaram um ano, viram a dificuldade de tocar uma lavanderia, nos procuraram para alugar a lavanderia. A gente acabou alugando a lavanderia deles, ficamos por 5 anos dentro da lavanderia deles. E depois, quando o nosso galpão ficou pronto em Porto Belo, a gente fechou Camboriú, fechamos Bombinhas e centralizamos tudo em Porto Belo de novo, até porque o nosso mercado virou um mercado mais amplo. E daí então a gente começou a atender Balneário Camboriú, Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau. A gente atendeu por um período até Criciúma, o qual a gente ficou atendendo um período e depois, por iniciativa nossa, a gente preferiu deixar de atender a hotelaria de Criciúma por questão logística. É inviável atender uma cidade tão longe, até pelo prazo que a gente tem no formato que a gente trabalha hoje, com a hotelaria. É muito complicado tu pegar uma roupa em Criciúma e tu em 24 horas devolver a roupa limpa lá. Então é uma logística muito nervosa e muito tensa, então a gente optou por parar. E aí até então, eu tinha um outro amigo meu que tinha uma lavanderia hospitalar, o qual vamos dizer assim, lavava só hospital e eu lavava só hotel. E nós tínhamos um acordo de cavalheiro. E esse acordo de cavalheiro sempre foi respeitado. Eu não lavava hospital e ele não lavava hotel. Meu amigo Marcelo. E aí, em certo momento, essa pessoa vendeu a lavanderia dele. E aí, quando ele vendeu, eu procurei ele e disse: Marcelo, tu vendeu, então o nosso acordo de cavalheiro acho que se findou. E eu vou montar uma lavanderia hospitalar também. Isso foi no ano de 2020. É mais recente então. Sim. Em 2012 eu fui para Porto Belo, na planta nova. Fiquei de 2012 a 2020 só lavando hotel. Que ano, desculpa, César, que ano que vocês tomaram a decisão de abrir a lavanderia? Tu tinha 20 anos? 20 e pouco? Foi em 97. 97. Então ficou ali 13, 14, 15 anos em Bombinhas? Esse mês... 28 anos. Não, 27 anos. 27 anos. 27 anos. Em 98 nós abrimos lavanderia. Nós começamos a escrever o projeto de lavanderia em 97. E concluímos a abertura da empresa em 98. 98. Então, esse mês de agosto, a gente completa 27 anos de empresa.
Ficaram 15 anos exclusivo ali em Bombinhas e região e depois em 10 2000. anos. 10 Hoje, anos. empresarialmente, você está muito bem, a gente sabe, né? Graças a Deus. Agora, eu queria fazer essa conexão de 2010, 2009, quando o Sicredi chegou em Bombinhas, e você no Sicredi. Você estava aqui, já ligado aqui, ou você abriu lá? Não, quando o Arão saiu da instituição financeira o qual ele trabalhava, que ele veio para o Sicredi, eu fui convidado pelo Arão para ser um dos fundadores do dito cheque. Tá. Que o senhor tanto fala, seu Andrade. Do cheque de Cheque 3 de mil 3 reais. mil. 3 mil reais dos sócios fundadores. E eu cultivava Sicredi no Rio Grande do Sul já. Então eu tinha certeza da instituição financeira séria e segura, mas eu também não tinha o recurso em caixa para fazer esse aporte na época. Então, tanto é que as minhas contas foram as primeiras contas após a fundação. E eu abri essa conta quando só tinha agência de Itapema. Quando só tinha os 11 funcionários. Naquela época eu abri conta. E aí eu comecei a trabalhar com o Sicredi de Itapema, a um chamado do Arão, que era o meu grande... Era referência Era bancária. a referência Era bancária para mim, era o referência Arão. Quando o Arão foi Perfeito. para o Sicredi, eu disse, não, ele vai continuar sendo minha referência bancária. E assim foi, eu vim para cá e eu comecei, Arão, vamos abrir em Bombinhas. Na época eu era presidente da Associação Empresarial em Bombinhas, da EMB, e aí a gente fez um trabalho junto com a EMB, prefeitura, e fomos indo. Abri muita conta em Bombinhas, meus amigos, os qual estão nos assistindo e estão nos vendo sabem disso que eu estou falando. Estamos falando de Bombinhas aí 2010, 2011, só tinha Banco do Brasil e o... 2011 foi a primeira. 9 já. Não, 2000, quando nós abrimos a agência lá foi 2009. no dia 10 de 2009, né? No dia 10 de 2009. Deixa eu só corrigir. 2008 abre a primeira agência aqui, depois 2009 9. Balneário Camboriú, Camboriú. 2010 não abre nenhuma, 2011 abre 11. Bombinhas e a União 2011. com a Sicredi Empreendedores. 2011. E naquele ano só tinha Banco do Brasil e Bombinhas, não. Bombinhas, quando nós abrimos lá o Sicredi, tinha Banco do Brasil, é um ponto de atendimento. Ponto, sim. Atendimento. O Correio. O Correio e o Itaú. Tinha Itaú, certo. Tinha o Itaú. Bradesco não tinha. Uhum. Só o Correio na época. É que o Correio era representante do Bradesco. Representando o Bradesco. 2011, então, foi o mesmo ano da União com a 2011, Sicredi tá Empreendedores de Blumenau. Primeiro nós abrimos no Balneário. Justamente. Primeiro foi Balneário, depois foi Bombinhas. Então a gente fez um trabalho em Bombinhas na época, conseguimos, tanto é que hoje eu digo assim, eu fico muito feliz em saber do sucesso que é a nossa cooperativa em Bombinhas. E eu fazer parte desse sucesso de insistir, de falar com o Arão na época para levar essa entidade financeira para lá, que eu via isso com bons olhos, até pelo conhecimento que eu tinha do Rio Grande do Sul, de conhecer um pouco o Sicredi. Então, para mim foi dessa forma que eu entrei no Sicredi aqui. E o senhor Andrade sabe bem disso, que eu acho que todo o cooperado nosso, todo associado nosso, deve participar das nossas reuniões, dos nossos trabalhos, porque isso faz a cooperativa ser grande. E o senhor Andrade bem sabe disso, que todas as reuniões que chegavam a mim eu participava. Lembra disso, Andrade? Lembro. Eu era um frequentador assíduo. Você, eu acho que foi o primeiro coordenador que nós tivemos lá. Eu acredito que fui o primeiro coordenador de grupo de Bombinhas, fui eu. Eu não me recordo de ter outro antes de mim. Não teve. Então, eu fui coordenador de grupo por muito tempo. Um coordenador de grupo atuante, eu participava da cooperativa, participava da comunidade, mas participava, eu digo assim, muito mais do que eu participo da hoje. associação também lá. Eu era presidente da EMB, envolvido com a Igreja Católica de lá, promovia eventos na igreja, promovia eventos na EMB, promovia bingos. Os que nos ouvem sabem disso que eu estou falando. E fui muito participativo naquela comunidade, a qual sou grato até hoje e tenho meus laços familiares, meus laços de amizade. Apesar de eu hoje estar morando em Itapema devido à empresa estar em Porto Belo, e quem nos ouve sabe que a dificuldade de ir a Bombinhas, a Porto Belo, todos os dias para tu trabalhar na empresa é insana. Então, por isso faz com que eu moro hoje em Meia Praia, tendo casa em Bombinhas, na qual a grande maioria conhece minha casa lá. Finais de semana, normalmente frequento Bombinhas
e a minha grande roda de amigos, minha convivência familiar é Bombinhas hoje. Então, é uma cidade que admiro muito, sou muito grato, e é da onde eu nasci. Eu tenho uma lavanderia hoje em Bombinhas ainda, para atendimento ao público, e algumas pousadas, algumas coisas que a gente atende lá ainda. Tem uma Jace que trabalha lá, que é uma funcionária nossa há mais de 10 anos. E eu digo para vocês que aquela lavanderia, muitas vezes, ela não se torna rentável. Mas é uma questão de honra minha permanecer com o meu pé dentro de Bombinhas. Da tua família toda, né? Daquela comunidade, porque família para mim é comunidade. Então, naquela comunidade lá, eu não abro mão. E tem, César, mas não deu resultado. Aquilo lá, 3 meses por ano está no prejuízo. Não é rentável, César. Pode deixar lá e está tudo certo. Questão de responsabilidade social. Questão de responsabilidade social, com colaborador, apesar de ser uma só, com comunidade, que de onde eu saí, é respeito de onde eu saí e a humildade de ser humilde e dizer, aquela comunidade me ajudou a crescer, eu não me sentiria à vontade em momento algum fechar aquilo lá e dizer assim, estou fora. Não, isso espero que nunca aconteça. Isso diz muito sobre valores, né, seu Andrade? Essa fala do... Responsabilidade, valores, sustentabilidade, né? Poxa, que maravilha. E hoje, aí, voltando ao assunto da lavanderia, seu Andrade, aí em 2020, a gente teve o projeto Hospitalave, e aí criamos a Hospitalave, que essa semana também completa 3 anos de atividade. Então, nós começamos em 2020, o projeto 21, 22 obras, 23, 24 e 25, 22, 23, 24 e 25, a empresa começou a atuar no mercado. Começamos literalmente a lavar roupa. Deu Só de hospital. Só de hospital. Então, deu 2 anos de obra e estamos 3 anos de operação. E 1 ano de estudo e de trabalho, muito trabalho. Foi uma lavanderia que a gente estudou muito o mercado, fizemos um estudo muito bem feito, estamos colhendo frutos agora, eu digo assim, não tão quanto a gente esperava, mas dificuldades estão as dificuldades nos aparecem, estão no nosso caminho, é para ser vencida, né, Bruno? Então, acho que dificuldade é normal e a gente tem que ter dificuldade. Mas a planta é própria, né? Sim, a planta é própria. As sedes, o nosso galpão é próprio. Os galpões são os 2 galpões nossos. A gente tem um galpão que lava só hospital e tem um galpão que lava só hospital. Tem exemplo, caldeira, geração de vapor. A gente tem uma unidade de geração de vapor só. Estação de tratamento de esgoto é uma só. Refeitório para os nossos colaboradores é um só. Então, a gente divide algumas coisas que a gente consegue dividir na nossa operação. A gente divide. O que a gente não consegue, que é o processo em si de lavar roupa, é em ambientes totalmente separados. A roupa do hotel não tem contato com a roupa do hospital e vice-versa. Então, isso a gente tem um cuidado. A gente tem uma dificuldade de mercado hoje, que em muitas situações o nosso cliente nos questiona sobre essa divisão, esse cuidado de enxoval, que é o cuidado de não misturar. A roupa hoteleira não ter contato com a roupa hospitalar. E a gente tem esse cuidado e leva isso muito a sério e leva muita responsabilidade com nós. E é o que eu digo muitas vezes. Tem dias que eu coloco a cabeça no travesseiro, gente. Eu vou completar 50 anos de idade agora, esse ano. E digo para vocês que hoje a gente lava a roupa de aproximadamente 100 hotéis. A maior responsabilidade. E a maior responsabilidade é lavar roupa de 40 instituições de saúde. Hoje nós temos grandes hospitais na nossa região fazendo cirurgia, salvando vidas, com o trabalho da nossa equipe e do meu time. Então, que eu digo assim, hoje os hospitais da nossa região recebem um kit LAP. Para quem nos ouve e não sabe o que é o kit LAP, é um volume de roupa, um kit de roupa, que vai dentro do centro cirúrgico. E esses kit LAP são todos montados dentro da nossa empresa.
Então, o hospital, Bruno, passa a receita para nós. Exemplo, hoje eu preciso 5 kits cardio, eu preciso 10 kits ortopedia, eu preciso 20 kits cesárea, eu preciso 20 kits geral. E esses kits são montados dentro da nossa empresa, que vai para o hospital, é rasgada a embalagem no hospital e vai para um autoclave, é autoclavado lá de novo, esterilizado novamente. Foi esterilizado aqui? Foi. É esterilizado dentro do centro cirúrgico e é montado a cirurgia do paciente. A gente não tem ideia disso, né, seu André? A gente usa um serviço médico e olha toda a operação que tem por trás, né? Por isso que a gente vê o quão complexo é esse mundo da medicina e muitos hospitais, muitos não têm esse cuidado, né? E aqui na nossa região a gente pode dizer que a gente está muito bem servido, né? Então, que eu digo assim para vocês, a responsabilidade que eu sei que eu carrego comigo, essa responsabilidade é que se a minha empresa falhar com uma entrega que seja, ou com um processo produtivo dentro da empresa, eu posso cancelar dezenas de cirurgias num dia. Eu tenho hospitais que faz 40 cirurgias por dia. E se a minha empresa não entregar os kits para essa instituição hospitalar, ele obrigatoriamente vai ter que cancelar a cirurgia, às vezes, porque ele não consegue, não tem material para fazer cirurgia. Baita responsabilidade. E como é que vocês... agora uma pergunta de operação, César. Como é que vocês trabalham, por exemplo, no verão aqui com trânsito, com BR-101, que é sempre um problema para nós, né? Como é que vocês têm essa logística para não deixar esse cliente, né? Esse hospital e esse paciente na mão, né? Caótica. Responsabilidade. Nós temos um sistema de logística hoje, é uma equipe de logística. Vamos dizer assim, hoje a nossa empresa tem 25 carros na entrega de enxoval, e nós precisaria ter 15 se não fosse o sistema, o trânsito. Então, eu tenho 10 carros a mais para suprir a necessidade de trânsito. A nossa logística do segmento de saúde, que é a forma que a gente chama dentro do nosso grupo hoje, é feito toda madrugada. Exemplo, eu tenho que me engrandece. Eu preciso falar porque me faz bem. Eu tenho um hospital hoje, seu Andrade, que eu atendo em Rio do Sul, Hospital Regional do Rio do Sul. Esse cliente lava 2 toneladas de roupa todos os dias, a 220 quilômetros da lavanderia. E eu, semana passada, tive em reunião com o diretor Roberto Ferrari lá, e nós estamos 2 anos de operação nesse cliente, e não tivemos atraso de nenhum dia de entrega de enxoval. Em 24 meses de trabalho. Só que o meu caminhão sai todo dia da lavanderia às 9 da noite e ele retorna às 6 da manhã. Só madrugada. É um baita. Leva e a roupa leva limpa, carrega a roupa suja e traz a roupa suja. Ele vai carregado e volta carregado, vai carregado e volta carregado. Esse é o nosso praxe de trabalho, tanto na hotelaria como hospitalar. Ele vai carregado com roupa limpa e retorna carregado com roupa suja. Diariamente. Baita case, né? É a tua distância mais longa que vocês têm para Hoje a distância é mais longa. E hoje, você já falou sobre isso, me corrija se eu estiver errado, é a maior lavanderia industrial da região sul ou uma das maiores? Em volume instalado, em planta instalada para lavar roupa, eu acredito que nós somos a maior lavanderia do sul do país. Eu não conheço, e eu tenho 27 anos de lavanderia, conheço muita gente de lavanderia, mas em termos de parque fabril, de tamanho de lavanderia, nós somos a maior do sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós somos a maior. São Paulo vai ter plantas maiores, processando maior. A nossa planta hoje, com o maquinário que nós temos instalado nela hoje, a gente tem condições de lavar mais de 40 toneladas de roupa dia. É muita roupa. Hoje a gente está processando inverno, hotelaria baixa, é claro. A gente está numa época bem no serrote, lá embaixo, no dente. Mas hoje a gente deve estar processando aí próximo a 22 toneladas de roupa dia. Segmento saúde hospitalar já é um segmento mais linear. Então, por ser um segmento linear, ele é mais saudável para a gente trabalhar, fluxo de caixa mais controlável, é melhor do que a hotelaria, que oscila muito a hotelaria. A hotelaria é bastante difícil de trabalhar por causa dessa oscilação.
Hospitalar não. Hospitalar, vamos dizer assim, tu vai num cliente todo dia 2 toneladas, 1.902, 1.902, 1.902. Eles trabalham com carga máxima todos os dias. Todos os dias. Aí tu chega num hotel, para atender um hotel, ele está com um evento, hoje ele está com 100% de ocupação, daqui 2 dias ele está com 10% de ocupação. Perfeito. E não é nem culpa do hoteleiro, nem é culpa do nosso parceiro. Sim, faz parte Faz parte do negócio. A região é assim. A região é E assim. vocês, o cálculo do custo é feito em tonelagem, então? A gente lava roupa de hospital, seu Andrade, o nosso métier, a nossa forma de falar é cobrado por quilo. Por quilo. E hotelaria é cobrado por peça. Quando tu fecha o contrato de hotel, é peça. Eu cobro quanto cobro para lavar uma toalha, um banho, um lençol, uma fronha. E hospitalar é por quilo. E explico por quê. Porque hotel é plausível contar a roupa suja. Agora, hospital, como é que eu vou contar a roupa suja do hospital? Não tem como contar. Então, tu recolhe do hospital, pesa, tu tem a referência a peso. A partir dali, tu lava, tu ajeita e tu entrega a roupa pro hospital de novo. Tu tens mais uma forma de agradar aos teus clientes, né? Para alguns, tu tens roupa para alugar ou não? Parece que eu ouvi alguma coisa a esse respeito. Segmento hoteleiro. Hoteleiro? Hoje eu digo para vocês que 30% do enxoval que nós lavamos é enxoval nosso locado para hotelaria. A hotelaria mais moderna, a hotelaria mais, vamos dizer, moderna, dinâmica, do gestor, Acorda Vida, uma multinacional que faz gestão em empreendimentos hoteleiros, a tendência é ir para a locação do enxoval. Eles não querem se comprometer com o enxoval. Eles fazem um contrato comigo, eu compro enxoval, alugo para eles, 36 meses depois a gente vê se mantém aquele enxoval, bota enxoval novo, o que vai, e segue o rito. É a locação, eles não têm investimento em enxoval. Já no segmento hospitalar, incrível que pareça, 100% alocado. Você compra tudo. Não vamos exagerar, 98% alocado. Eu tenho alguns clientes meus de pequenos volumes, clínicas, que quer ver um enxoval mais personalizado, com uma gola diferente, com um bolso diferente. Esse cliente ainda prefere comprar um enxoval, mas traz dificuldade para nós lavar como é que vamos fazer a gestão disso dentro de uma planta industrial. Então, isso é um pouco mais trabalhoso. Complexo, justamente, Bruno. Mas no grande volume, exemplo, esse Hospital Rio do Sul, Hospital Jaraguá do Sul que a gente atende, Blumenau, as nossas Unimed da região aqui, que não atendo todas, eu espero um dia poder atender mais Unimedes, hoje eu atendo a Unimed Blumenau, tudo enxoval locado, 100% enxoval locado. Aí tem um padrão, vai em qualquer hospital vai ser o mesmo modelo de... Exemplo, roupa do centro cirúrgico, campo cirúrgico. Tudo igual. Tudo igual, tudo verde, naquela cor. Eu tenho uma linha de produção, eu estou produzindo em casa isso hoje, nós produzimos, eu compro o tecido e a gente produz as peças. Lavanderia e então facção também tem ali. A gente... Aquela maquininha de costura, aquela Singer que tu comprou já era um primeiro passo ali para você ter depois investimento nas maquinárias. Eu tenho até hoje, ela é invendível. Olha só que legal. Até hoje lá, é invendível. Faz parte da história da empresa. Esse dia deu problema na máquina, você arruma. Diz eles para mim, meu time disse, mas para arrumar essa máquina aí é quase mesmo o preço de uma nova. Arruma. Quantos colaboradores, desculpa, Sr. Andrade, quantos funcionários, quantos colaboradores você tem hoje na empresa César? Eu acredito que a gente está agora uma baixa temporada, a gente está numa intersafra aí, mas nós estamos trabalhando aí na casa dos 180 colaboradores hoje. 180. E aí as funções da empresa, você, seu irmão, segue na... Eu como diretor-geral, tenho meu irmão como diretor logística, a minha esposa Rose como diretor de operações. Então, operação, chão de fábrica, essa gestão de produção, é a Rose que faz. O Herto fica com meu irmão, fica com a parte de logística e transporte de tudo, que hoje eu digo assim para ti, é uma dor de cabeça bastante grande também. Apesar que a Rose, com o gerente operacional, também tem grande problema por causa da falta de mão de obra, né? Então, a gente tem muita falta de mão de obra. Então, isso faz com que se torne difícil também trabalhar. E aí a gente tem uma situação, né? A gente tem umas peculiaridades no nosso mundo lavanderia. Hoje eu tenho um grupo WhatsApp no meu WhatsApp com 40 donos da lavanderia do Brasil que a gente se fala. Diariamente a gente se fala com 40 donos da lavanderia.
Inclusive, agora há pouco, antes de eu entrar na reunião, eu estava falando com um proprietário de lavanderia de Santa Catarina, do sul do estado, alguns acertos que a gente tem, alguma dúvida que ele tem, com quem tu está comprando lençol, como é que tu está fazendo. E eu nisso sou muito dinâmico e olho gordo é só porque é ramela. Eu ajudo todo mundo que eu posso ajudar e segue o rito, tenho um bom relacionamento com o nível lavanderia Brasil todo. É difícil o mês, seu Andrade, que eu não tenha uma visita de algum dono de lavanderia que nos procura para nos visitar. De qualquer lugar do Brasil. Então, isso faz com que a gente tenha uma vivência legal e a gente faz uns encontros do nosso. Exemplo, quando tem uma feira de lavanderia em São Paulo, Lavatec em novembro, a gente no grupo acerta para todo mundo no mesmo dia, para a feira, para ficar no mesmo hotel. A gente pega um espaço do hotel, sentamos lá, todo mundo na lavanderia, fizemos nossa mini convenção lá e batemos nosso papo, botamos nossa fofoca em dia. Que legal. Então, isso a gente faz nível Brasil então troca ideia diretamente e faz isso acontecer. E a gente brinca nesses mundo que a gente circula, que lavanderia não é só lavanderia. Bruno, hoje eu tenho uma cozinha industrial que eu sirvo mais de 200 refeições um dia. Então eu tenho uma cozinha. Eu tenho que ter uma equipe de manutenção industrial, que hoje o Lucas, o meu filho, já me ajuda nesse setor. E tenho lá 6, 7 funcionários de manutenção industrial. Daí eu tenho a logística. Daí eu tenho a facção. Olha só como é que está. Eu tenho empresa, eu tenho um restaurante, eu tenho uma manutenção industrial, uma mecânica industrial, eu tenho uma mecânica frota, eu tenho uma equipe de mecânica frota, são 25, 30 carros na rua todo dia. Daí eu tenho uma transportadora, daí eu tenho uma lavanderia, que eu tenho que ter setor comercial, que tem que vender essa lavanderia. Então, o cara que diz assim, tu tem uma lavanderia, César? Sim, eu tenho uma lavanderia. Qual setor da lavanderia tu quer saber mesmo? A transportadora, da refeitório, da parte industrial, da parte... É muito louco. A adrenalina, o contagiro lá é todo dia. O César... Mas não é por isso que você brinca que eu não quis estudar, então por isso mas eu vou lavar roupa. Eu sou muito feliz no no que eu faço e gosto do que eu faço e não vejo... Eu tive situações, cenários no meu dia a dia e já agora há poucos dias de novo, 10 dias atrás de novo, assediados por outras empresas querendo nos comprar. Semana passada eu tive um cara que disse, César, podemos conversar sobre uma compra? Sim, obviamente. Mas não tem interesse em vender, não. Se tu não tem interesse em vender, eu não quero nem falar contigo, é perca de tempo. Eu disse, obrigado, bom final de semana para ti, segue a tua vida. Tramontina, não tem o que fazer. Não tem, faz parte da tua... Faz parte do negócio. Linda a história dele. Faz parte da tua... É um negócio de família, um negócio que vocês construíram do zero, né? Então tem essa relação. Com a idade que eu tenho, eu vou vender tudo, que eu já fui assediado 2, 3 vezes, vou fazer o quê? Sim. Se eu não sei fazer outra coisa, eu gosto de lavar roupa, eu gosto do que eu faço, eu me identifico com aquilo lá. Mas vamos só corrigir, né, seu Andrade? Como ele acabou de dizer, né? Não é só lavar roupa, né? É gestão de pessoas, é gestão de frota, é gestão de tudo, né? Meio ambiente. Gestão meio ambiente. Ambiental. Hoje eu digo assim para vocês, eu tenho uma situação de alguns clientes agora, eu tenho um cliente, olha só que maluco. Eu tenho um cliente de Florianópolis que me ligou outro dia e disse assim, César, eu preciso trocar a lavanderia. Tudo bem? Que bom. Precisa sair da tua e ir para outra? Não, sair de outra e vir para mim. Ah, tá, ok. Só que eu queria saber uma situação, que eu estou com um problema aqui. O que é? Eu não tenho documentação da lavanderia. A lavanderia não tem licença ambiental, não tem IMA, não tem IBAMA, não tem alvará sanitário, não tem alvará sanitário de carro, nada. Tu tem documentação da lavanderia industrial, hospitalar? Tenho. Tu consegue me passar a documentação? Passo. Não. Me dá a relação de documento que precisa, eu vou dizer sim ou não. Se nós fechar contrato, eu entrego o documento. Sim. Daqui a pouco ele pega o documento, vai lá, está dizendo que está lavando comigo e não está lavando comigo. Apesar que muitos órgãos pedem contrato hoje já. E, então a gente está hoje conseguindo pegar alguns clientes estão vindo pela gente, pela seriedade do nosso trabalho, senhor Andrade. Pela legalidade. Pela legalidade. Tudo e certinho. eu tenho uma coisa que eu digo assim, não. É o certo. Hoje, se tu chegar na minha empresa e pedir para mim a RT de responsabilidade técnica da minha rede de ar comprimido e da minha rede de vapor, eu tenho. Seu Andrade, eu vou pegar essa fala do César. Tive o prazer de viajar com o senhor e com o César agora recentemente. E
onde a gente entrava, onde a gente ia, num restaurante ou numa visitação técnica, o César olhava todos os detalhes. Eu estou olhando essa TV aqui, eu estou olhando esse móvel, eu estou olhando aquela iluminária ali em cima para pegar ideias para levar para a empresa dele, né? Acho que tu tem isso já do teu sangue, né? Eu sou muito disso. Tem dias que eu vou, as viagens da Europa que eu faço a trabalho, Holanda e Alemanha, nessas feiras que eu vou, visitação de lavanderia fora do país, já fiz muito, adoro fazer. Tem dias que os caras dizem, César, o que tu está tirando foto daquela chave, daquela tomada, daquela rede de ar comprimido? Eu disse, olha que rede bonita, cara, olha que bem montado, cara. Eu vi isso na prática. Então, isso é uma coisa que me consome, que me corrói. Eu venho para dentro de casa e eu quero fazer isso, André. E o meu time, o que eu brinco assim, os que têm contato diretamente, que uma empresa com 180 colaboradores, eu não consigo mais ter contato com todo mundo, até porque tem seus setores. Sim. Tem seus subordinados de cada setor. Mas os que têm contato comigo, eles brincam assim comigo. Quando o César vai para uma feira, ele vai para um evento, ele vai para uma palestra, para uma viagem, prepara quando ele volta. Ele volta... Dá sugestão. Ele volta a milhão. E eu tive a oportunidade de fazer uma viagem pelo Sicredi, a qual viajamos junto, né, Bruno? E vocês não sabem o quanto eu aprendo. Eu tive uma funcionária, uma contadora chamada Heloísa, que se ela chegar, essa nossa entrevista, uma funcionária sensacional, só tenho a agradecer ela. E ela dizia assim, César, depois que tu entrou no conselho do Sicredi, o quanto tu melhorou, o quanto tu se tornou mais profissional, o quanto tu se tornou mais humano e mais sensato. Eu tenho funcionários que dizem assim, César é muito bom trabalhar com o César. Mas tem funcionário também que diz, não, o César é muita pressão. Porque comigo é pressão. Eu tenho que entender isso. E eu tenho que trabalhar isso porque eu preciso desacelerar, mas é tão difícil. E o porquê que eu preciso desacelerar? Eu estou com 50 anos, né? Eu preciso acelerar um pouco. E uma forma de eu desacelerar, seu Andrade, é estar no Sicredi. Então ele já me deu a chave para eu interromper esse assunto, dizer que a gente ouviu a vida, né, de um grande empresário que começou do zero. Uma aula de empreendedorismo. Uma aula de empreendedorismo, começou do zero, começou de empregado, inclusive sem carteira assinada, que teve que lutar pela carteira assinada. E um empresário que hoje mantém mais de 100 famílias, às vezes as pessoas 180, não se apercebem, eu estou dizendo mais, 180 famílias se mantêm diretamente, fora os indiretos, tudo, né? Que eu tenho certeza que presta atenção, prestam o serviço lá na sua empresa. Eu sei que você, como empresário, é deslumbrante, eu acho que você tem futuros incríveis, inclusive para o empresariado nacional, né? Mas eu queria, como a gente tem limitação de tempo, eu queria voltar um pouquinho a 2011 e perguntar para esse empresário que hoje é grato a nós, e nós somos muito gratos a você como nosso conselheiro de administração. Eu queria voltar aos tempos de 2011 para você relatar um pouquinho como é que foi a sua vida com o Sicredi, com a cooperativa, na carreira que você fez. Hoje você é conselheiro de administração, muito respeitado, viajado pelo mundo em busca de inovações, acompanhando também o Sicredi. Como é que você está vendo, empresário Leandro César, como é que você está vendo essa ligação entre a sua empresa e essa cooperativa que você ajudou a criar? Eu queria que você dedicasse um tempinho para fazer essa relação a nós sobre o César empresário e o César cooperativista, grande cooperativista profissional. Senhor Andrade, eu acho que a Lavasul não estaria... Não, a Lavasul existiu antes do Sicredi. Mas, com certeza, a Lavasul não estaria onde está se não fosse o auxílio da cooperativa. Da cooperativa acreditar num projeto, de fomentar esse projeto,
e fazer com que isso se tornasse possível. Lava Sul. Agora, a Hospitalave, eu diria que se não fosse o aporte do Sicredi, da relação que existe entre Grupo Lava Sul, vamos chamar assim hoje, porque são duas empresas hoje, e até a gente usa isso no nosso marketing hoje, Bruno, a gente usa como Grupo Lava Sul. A Hospitalave, eu acho que não existiria se não fosse o auxílio do Sicredi. Auxílio só financeiro, seu Andrade? Não. O auxílio de aprendizagem, o auxílio de seriedade. Nem tudo é só dinheiro. O quanto eu aprendi, o quanto eu consegui construir a responsabilidade, a seriedade, a visão de cooperativa. É claro que isso tudo pôde ser feito graças ao dinheiro financeiro que o Sicredi sempre nos apoiou. Agora, eu sou muito grato ao Sicredi em todas as instâncias, eu sou muito grato porque toda vez que eu precisei alguma coisa do Sicredi, de ajuda de qualquer que fosse a forma, o Sicredi sempre me ajudou, desde 2011, desde a nossa gerente, Laís. Quem de Bombinhas não conhece a Laís do Sicredi? Aquela mulher foi o ímpar. Hoje, o que é Sicredi em Bombinhas, o case? Que a Ali, por sinal, está dando um show lá também, na continuidade do trabalho da Laís. Agora, hoje, se tu pegar nível Brasil, é uma referência pro número do PIB de Bombinhas, o percentual do PIB de Bombinhas está dentro da agência. E isso é graças ao Sicredi, à Lava Sul, à comunidade que acreditou num projeto que quem era nosso dia a dia, ela era a Laís. E esse é o que eu vejo da Lava Sul e do Grupo Lava Sul hoje. Eu sou muito grato, você é muito grato. Toda vez que preciso de dinheiro, muitas vezes fazendo minhas loucuras, tá? Ou vocês acham que eu não faço loucura? E o Sicredi vai lá e acredita na minha loucura e baixa a cabeça, trabalho, pago minhas contas, faço a coisa acontecer. Muitas vezes nem terminei de pagar um contrato, eu já estou com outro contrato atrás para fazer, porque eu adoro fazer. Não é adoro. Inovação. A inovação, o mundo está nos oferecendo. Para os que nos ouvem, eu tenho uma máquina lavar roupa hoje, que o Sicredi me proporcionou a compra, que é o túnel. Essa máquina deve ter o quê? Não sei se tem 100 máquinas dessas no Brasil, seu Andrade. Porto Belo tem uma. Para quem nos ouve, é uma máquina que lava 50 kg de roupa a cada 140 segundos. Ela lava, centrifuga e seca. Tudo robotizado. A cada 140 segundos, Bruno, 50 kg de roupa. Loucura. Essa tecnologia que eu tenho em Porto Belo hoje, seu Andrade, que o Sicredi nos proporcionou a poder comprar, porque se não fosse o Sicredi eu não conseguiria comprar, é uma máquina que hoje é a máquina moderna na Europa, é a máquina moderna nos Estados Unidos. Os parques da Disney. Hoje, como é que o parque da Disney, com 2.000 leitos, alguns hotéis lavam roupa lá hoje? É com um túnel, com a máquina semelhante, com a mesma tese construtiva do que a minha aqui hoje em Porto Belo. Não existe máquina mais moderna para lavar roupa do que um túnel. Daí, a situação ecológica, seu Andrade, que eu gosto muito de frisar. Sustentabilidade. Quando eu comecei em Bombinhas, Bruno, a minha máquina gastava, guarda o número, 28 litros de água para lavar 1 quilo de roupa. Para lavar 2 toalhas, que pesa meio quilo, uma toalha hoteleira normalmente, eu gastava 28 litros de água. Quando eu vim a Porto Belo, que botei uma máquina moderna, uma máquina europeia, que é uma lavadora extratora, Bombinhas eu lavava com máquina nacional, lavadora convencional. Quando eu vim em Porto Belo, 2012, eu botei lavadora extratora, já importada. Eu baixei de 28 para 18 litros de água para 1 quilo de roupa. Meu Deus. Quando eu trouxe o túnel em 22, 23 para hospitalar, eu estou lavando roupa hoje com 7, seu Andrade. 4 vezes menos. 4 vezes menos. Então, isso é sustentabilidade. Aí você diz, mas tu tem uma lavanderia, tu polui o meio ambiente. Não. Eu tenho essa tratamento de esgoto própria minha. Eu digo para ti que tem muitos municípios hoje
na região que não tem estação de tratamento de esgoto que a empresa privada tem. Eu estive lá participando, você me mostrou. Ele colocava, agora não permite mais, mas ele colocava peixinho. Na última água. Essas piavinhas na última água para ver se a piavinha... Qualidade. E elas estavam felizes da vida e procriavam. Justamente. Né? Que baita então, história. o que eu digo assim para ti, isso é sustentabilidade, isso é preocupar com o dia de amanhã. Então, Bruno e Andrade, a minha história, o meu negócio, a minha empresa, nós poderíamos ficar 2 dias conversando aqui, que nós tínhamos conversa para fazer. O assunto que tu pedir, no meu segmento de empresa, eu vou ter um monte de história, até porque são 27 anos, não é 27 dias. A gente plantou muito, sofreu muito, o Sicredi nos ajudou muito. Hoje, eu digo assim, o Sicredi é meu carro-chefe, meu fluxo de caixa, minha cobrança, tá tudo Sicredi hoje. Sou feliz em Sicredi, sou sicrediano nato, adoro ser Sicredi, e eu acho que é uma instituição financeira confiável, e uso aquela palavra do nosso diretor, que quem não é Sicredi, um dia será. Ô César, deixa eu fazer mais uma perguntinha que eu acho que é bem importante. Você percebeu que nesses 3 últimos anos, 4 últimos anos, a cooperativa cresceu muito, né? A inovação aflorou no mundo. E nós saímos preocupados, né, com até a ideia, inclusive, da própria diretoria, do próprio conselho, né? Nós fomos para os Estados Unidos ver o atendimento Disney, depois o conselho foi para a Espanha, lá para Mondragón, né? Ver como é que aquele conjunto de 109, 110 empresas trabalham cooperativamente. Não satisfeitos com isso, nós ficamos sabendo que a Alemanha também estava num desenvolvimento muito grande de modernização, de inovação. Então nós os conselheiros, fomos a Mondragón, ficamos lá em Montabal, internados lá, aqueles 5, 6 dias, aprendendo coisas novas. Como é que você, empresário que olha muito custo e proporcionalidade no desenvolvimento, como é que você viu esse trabalho que a gente fez com os conselheiros, com as diretorias e com algumas gerências? Como é que você viu essa busca de inovação, empresarialmente falando, você que é um baita de um empresário que se preocupa muito com a modernidade? Andrade, eu digo assim, eu confesso dizer para ti que a cada viagem dessa eu fico surpreso o quanto a gente aprende, quanto a gente fica mais... O conhecimento nos traz profissionalismo. A gente se torna mais profissional no que faz. Eu acho que essas viagens são fundamental. Essa imersão que a gente fez lá fora nos dá uma visão muito engrandecedora, nos deixa com mais conhecimento de cooperativa. O que é cooperativa? Eu digo assim que mais gente precisam ter acesso à cooperativa para eles verem o quanto é um trabalho sério, honesto e que envolve pessoas. Inovador, né? Inovador. Tem inovação. A cooperativa não tem inovação? Tem, e muito. É muito inovador, é muito enriquecedor para a gente. Aquela história que eu falei agora há pouco, seu Andrade. Depois que eu tive no conselho, eu sei que eu cresci profissionalmente na minha empresa. E eu hoje poder contribuir com o Sicredi é legal, é nossa cooperativa. É de nós associados. Mais de 100 mil associados, mais de 110 mil associados. É que eu tanto defendo no conselho, seu Andrade. Nós somos 110 mil associados. Olha que legal isso. Tem 110 mil pessoas olhando para nós e vendo o que nós estamos fazendo. Agora eu digo assim, podem ter certeza que quem está hoje num coordenador de grupo, num conselho do Sicredi, é muito engrandecedor profissionalmente no sua empresa. Hoje eu, César, cresço com o Sicredi como conselho, a cada dia, a cada reunião, a cada mês, a cada reunião que eu participo, como na minha empresa também cresce com isso, porque ganha amadurecimento, ganha conhecimento. O conhecimento, não existe limite para o conhecimento. Troca, né? A troca, o que tu está fazendo, né? o que está te desconfortando lá, o que podemos te ajudar. Existe essa troca, existe isso, gente. Então, o que eu digo assim, Andrade, é ímpar, é inexplicável o quanto a cooperativa ganha em
em ter essas viagens a trabalho do nosso conselho. Isso é fundamental e muito importante. E o associado entende disso, e o associado sabe disso, porque o associado que tem contato com nós direto, que eu acredito que a gente não consegue, não consigo ter contato com 110 mil associados, mas os que têm contato com nós, senhor Andrade, quando ouvem a gente falar da viagem, ouvem a gente falar do que tu aprendeu, eles ficam brilhantes, ficam felizes com a cooperativa. Eles não ficam felizes, porque o César foi viajar. Não, gente, os contatos que eu tive com os associados do meu redor, que vêm me pedir, pô, César, foram viajar? Fomos. Aconteceu isso, isso, isso. Sério que aconteceu isso, César? Tá, me fala mais. Quanto mais eu falo da viagem, da imersão, mais eles querem ouvir. Quem está ganhando com isso, Bruno? É o cooperativo, é todo. A região. A região. Então, senhor Andrade, é fundamental, é bom, eu gosto disso e acho que é importante na conduta do senhor Andrade como presidente. É riquíssimo isso que o senhor faz. Perante as câmeras, eu desde já agradeço e espero que o senhor continue fazendo esse período que o senhor vai estar à frente da cooperativa ainda, que agora a gente está nesse período de transição, que a grande maioria dos nossos associados já sabe, preparação para um novo presidente. Um novo presidente, então isso é importante e eu tenho certeza que o novo presidente vai seguir com essa tocada, porque ele está muito bem alinhado com o senhor e o senhor vai deixar um legado imenso na nossa cooperativa. A cooperativa eternamente vai ficar grata ao senhor. Eternamente. Seu Andrade até ficou... marejou os olhos aqui, né, presidente? Seu Andrade, acho que mais uma vez, né, mais um episódio nosso do Papo que Vale. Agora a tela me ajudou aqui com a hora que entrou bem certinho, né? Esse realmente, acho que a gente acertou no nome desse podcast, né, seu Andrade? Um papo que vale, né? Pra gente conhecer um pouquinho mais essas pessoas que estão à frente da nossa cooperativa. Tem muita história para acontecer ainda, mas já quero agradecer o César por ter, vamos falar assim, né? Abriu a caixa preta da empresa dele, falou aqui de estratégia, de gestão, falou de decisão, de número, de ser arrojado, de enfrentar desafio, de não ter o dinheiro e ir buscar. Então, realmente uma aula de empreendedorismo. A gente agradece ao César e quero deixar para ele, né, a mensagem final. Se tu tem um agradecimento para a família, né, agora deixar a quem você é grato agora para a mensagem final sua, César. Eu primeiramente agradeço a Deus por me proporcionar a vida, o dia a dia, a cada dia é um dia. E que possa me proporcionar muitos e muitos anos. Agradecer minha família que eu digo, a minha família do meu dia a dia, minha esposa Rose, Lucas, Luísa, meu irmão, o qual a gente convive diariamente, as minhas duas irmãs que a gente se fala bastante, mas estão um pouco mais longe. Primeiramente agradecer a eles, um grande abraço no coração de todos, isso é muito grato, poder ter vocês todos, família ao meu redor, isso faz com que a gente fique muito forte. E também agradecer a minha grande família, que é a minha família comunidade, que é a minha família conselho, que é a minha família Bombinhas, que é a minha família empresa, que eu tenho muito a falar com meus colaboradores, que quando eu falo assim, que eu digo que Lava Sul, Grupo Lava Sul, não se resume hoje em César, Rose e Herto. Nós somos uma família, nós temos um CPF, um CNPJ a zelar, e que eu não sou filho de pai rico e nós temos que trabalhar para tirar nosso sustento de lá. Então, a família Lava Sul, que é todos os meus colaboradores, e a minha família Sicredi, que a família Sicredi me fez eu crescer muito, profissionalmente, empresarialmente, em comunidade. Eu acho que agradecer a todos os que me envolvem e os que estão próximos a mim, que faz com que eu fique tão forte a cada dia. Que eu acho que jamais eu seria tão forte o quanto eu sou, forte de forte de inovação, forte de decisão, senhor Andrade. Se eu não fosse ter todo esse aporte, todo esse aparato familiar, esse aparato de amigo, que eu trato tudo como uma grande família,
que eu acho que sem isso o César não seria o mesmo César. Então, só tenho a agradecer a todos e fico muito grato a receber o convite de vocês, Bruno, e digo para vocês, a hora que vocês quiserem fazer algum evento na cooperativa, com esse fim, foco, o Bruno já participou de um evento que eu fiz aqui uma vez também, falando um pouco sobre isso, sobre minha empresa, sobre minha história, sobre empreendedorismo. Eu acho que uma empresa com 27 anos de existência no mercado, a gente aprende muito e eu não tenho problema nenhum em falar nada para ninguém. Agora, semana passada, eu fui homenageado no Centro-Sul, em Florianópolis, pela BH Santa Catarina, por participar de algumas palestras no segmento hotelaria também. A gente esteve expondo numa feira lá também, levando o nome Porto Belo, levando o nome da nossa cooperativa para lá. Que quem sabe ano que vem vamos fazer uma parceria um pouco diferente, que eu quero trazer um projetinho para o nosso presidente, ver se ele concorda e me ajudar um pouquinho. Legal. E assim nós vamos fazendo. Então, é isso, família, esse agradecimento que eu tenho, essa comunidade linda que me abraça de toda a região, de me entender o meu jeito César de ser. Tem gente que vê o César é turrão, o César não, o César é um coração gigante, um coração de bondade, mas cooperativista, mas muito realista, Bruno. Eu, quando tiver que te dizer um não, Bruno, eu não vou sentir vontade de dizer um não, eu vou te dizer um não para ti. Mas toda vez que eu falar um não, eu vou explicar o porquê eu te falei um não. Esse não vou te dizer não. Agora vem cá. Agora eu vou dizer não. Porque na minha concepção, esse não é pautado disso, por isso, que eu acho que isso não podemos fazer. É um cara transparente. Dentro do conselho, sou volta e meia, eu divirjo do presidente, divirjo de um outro conselheiro, porque eu acho que conselho, nós estamos ali para aconselhar o presidente. Perfeito. Então a palavra já diz, então o presidente está ali para ouvir o que você acha, o que eu acho. Para ele tomar decisão, não é eu que vou tomar decisão, mas ele tem que ouvir várias vozes para tomar a decisão assertiva. Cada uma com sua trajetória, cada uma com suas experiências, cada uma com sua vivência, para levar para o presidente ter a certeza da decisão. Né? Perfeito. Eu tive uma pequena passagem, presidente, com o mundo político, que eu cheguei a ser chefe de gabinete da Paulinha, no primeiro mandato da Paulinha, fui coordenador de campanha de 2 campanhas da Paulinha em Bomias, e na qual eu era muito desse tipo. Eu sempre disse para a Paulinha, e carrego comigo isso, um não bem dito. Não, e diz o porquê o não. É melhor do que tu dizer um sim, que tu saiba que tu não vai conseguir cumprir. Se tu disser sim, por favor, cumpra. Agora, se tu achar que aquilo, a resposta tem que ser um não, diga o não e justifique o teu não. Mas seja íntegro, seja reto. Essa é a minha vida de tocar, esse é o meu jeito de ser. Maravilhosa, né? Mais uma essa, André. Cooperativista de coração, alma e mente. Então, que bom. Muito obrigado, secretário. Só tenho a agradecer e bola para frente. E me coloca à disposição, Bruno. A hora que você quer fazer alguma coisa, é um prazer. Adoro falar, adoro envolver mais pessoas que escutem minha história para saber que é possível. Fé. Acredite. Se eu fosse a palavra desanimar, o não dá, o não, por que não? Dá sim. Fé, foco. Fé, foco, persistência. Ou vocês acham que eu já não tive problema? Em todos os graus. Posso imaginar problema financeiro, problema de dificuldade financeira em momentos, problema com técnico, problema com logística. Gente, cabeça erguida, vamos pegar o problema de frente e vamos ver o que vamos resolver. Não existe problema que não tenha solução. Só tem um que não tem solução. Só um problema que não tem solução. A morte. O resto tudo temos solução. Como é que é a fala do César quando a gente encontra ele todo dia? Como é que tá, César? O que não tá bom vai ficar. Não. Tirando as coisas ruins, só sobra coisa boa. Exatamente. Aí a pessoa se pergunta, tirando as coisas ruins, sobra coisa boa? E sobra alguma coisa. Então quer dizer que tem mais coisa boa do que coisa ruim. Perfeito. Na nossa vida tem mais coisa boa do que coisa ruim. É fato. É isso. Mas quem proporciona isso é nós mesmos. Isso é um lema que eu tenho para dizer que nós temos coisas ruins também. Claro, todo mundo. Mas nós temos que saber administrar com as coisas ruins.
O gestor de qualquer coisa que acha que só vai ter coisas boas na vida, desconfie desse gestor. O gestor bom, o gestor nato, o gestor, ele tem que saber fazer gestão em duas situações. Mesmo se a situação mais adversa, ele tem que ter a plenitude, a serenidade, ou respirar fundo, ou falar com o travesseiro. Por que falar com o travesseiro? Bruno, sabe por que isso aí? Já viu essa? Dormir primeiro, né? Dorme primeiro. Tem dias que eu estou lá na minha mesa com um pepino. Eu tenho feito mais do que eu acostumava fazer, senhor Andrade. Tu acredita? E tem dado êxito. Um problemão. Olho para o relógio. 4 horas da tarde. Bem, hoje eu não vou resolver mais nada. Eu vou para casa. Não resolvo mais nada. Hoje chegou meu staff. Eu vou primeiro falar com o travesseiro. Vou para casa, dou aquela relaxada. Dou aquela respirada fundo, tomo aquele banho, dou aquela respirada, janto com a minha família, se possível já discuto alguma coisa em casa. Outro dia tu vai para lá e tu tem aquela certeza. A solução está aqui. E numa dessas, se tu tivesse resolvido ontem no calor do momento, tinha feito diferente. Tu tinha feito diferente e tinha errado. Provavelmente teria feito causado um problema ainda maior. Ainda maior. Então, show de bola. Tá bom. Teria mais tempo, né, seu Andrade? A gente queria mais tempo, mas nosso Papo que Vale tem essa limitação de tempo, então a gente agradece mais uma vez ao César. Quem sabe a gente chamar ele para um segundo momento para a gente contar mais histórias. Mais uma vez, César, obrigado pela tua participação. Presidente, obrigado pela parceria. Agradecer ao senhor. César, obrigado mais uma vez. Obrigado pela parceria. Tamo junto, tá? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, presidente, César. Obrigado por tudo, tá, presidente? Obrigado por me proporcionar tudo isso na minha vida. Obrigado. Serei eternamente grato. O pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo, nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Papo que Vale. Valeu. Obrigado.